O Bitcoin mais que dobrou de valor esse ano, batendo 178 mil reais. E a semana passada o Bitcoin e o Ethereum explodiram. O Bitcoin chegou a bater 184 mil reais. E também teve muitos outros desenvolvimentos. O maior contexto é chamado BlackRock, que é a maior empresa de gestão de ativos do mundo inteiro, com mais de 10 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Entrou oficialmente com um pedido da Nasdaq para obter o seu próprio ETF de Ethereum, além do seu outro pedido de ETF de Bitcoin. É oficialmente que a BlackRock pretende lançar esse ETF nessa quinta-feira, e a Nasdaq entrou com um pedido em nome do seu gestor de ativos BlackRock para lançar esse ETF de Ethereum. Agora aqui, preste bastante atenção antes de ficar muito animado. A verdade é que ninguém sabe de fato se realmente esse ETF vai ser aprovado. Provavelmente vai ser aprovado, mas fica a reflexão que os governos não gostam de Bitcoin e também não gostam de Ethereum. Mas em teoria a BlackRock está registrando seu ETF de Ethereum além do seu outro ETF de Bitcoin. E é óbvio que se ela soubesse que não teria chance nenhuma de ser aprovada pela SEC, ela não estaria perdendo o seu tempo. Pelo contrário, ela sabe que tem muita chance de ser aprovada. E o seu próprio histórico já responde isso. Eles tiveram 575 ETFs arquivados e aprovados pela SEC durante a sua história e apenas um ETF foi negado pela SEC. Mas é a SEC que terá a palavra final sobre isso? E fica a pergunta, quem é a SEC? Por que ela é tão importante na aprovação do ETF de Ethereum e também no de Bitcoin? E aqui está. A SEC é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. É uma agência federal independente de regulamentação e controle dos mercados financeiros. Em tese, ela atua como um agente de regulamentação de bolsas de valores, com a função semelhante à CVM no Brasil. É ela que regula a aprovação ou não de algum tipo de ETF de criptomoedas. E no caso da BlackRock, é ela que vai aprovar ou não o ETF de Ethereum ou de Bitcoin. É a SEC que dará a palavra final sobre isso em janeiro de 2024. Mas se não for aprovado dessa vez, provavelmente vai ser aprovado em algum momento, porque o Bitcoin e o Ethereum vem crescendo e está uma pressão muito forte na SEC para aprovar esses ETFs. E também a BlackRock está botando uma pressão muito grande para que a SEC aprove esse ETF. E agora eu vou estar explicando detalhado o que realmente está acontecendo. A BlackRock publicou um artigo em inglês que está explicando detalhado os planos da BlackRock. Um artigo em inglês com várias páginas que ninguém realmente lê. Mas eu vou te explicar detalhado o que realmente eles dizem, como está detalhado e como está estruturado todos os detalhes desse ETF. Então, como funciona? iShares é uma das subsidiárias da BlackRock. Agora, uma subsidiária é uma empresa que é controlada com pelo menos 50% detida pela sua empresa controladora. Exemplo, o Instagram é uma subsidiária controlada pelo Facebook. YouTube é uma subsidiária controlada pela Google. Então, iShares é uma subsidiária controlada pela BlackRock. Dito isso, iShares tem uma enorme linha de produtos de ETFs. Lembre-se, tudo que é um ETF é apenas um enorme pool de dinheiro que tem uma gestão que investe em empresas ou até em outros fundos de índice e muito mais. Exemplo como o índice Russell 2000, que é composto apenas por um grupo de empresas menores. Também tem o TLT, que rastreia títulos do Tesouro dos Estados Unidos com mais de 20 anos. Mais o iShares Core S&P 500 ETF IVV, que rastreia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, existem muitos ETFs que vêm de empresas diferentes, mas muitos deles estão tentando replicar o crescimento de preços de exatamente as mesmas coisas. Então agora a iShares cerca de 2,3 trilhões de dólares em ativos sob gestão, que é uma quantidade de dinheiro gigantesca. E tenha em mente que vem de apenas uma empresa, que é a BlackRock. E tem pelo menos outras 10 empresas os perseguindo para obter a sua fatia da pizza. Então essa é a primeira parte do documento. Na segunda parte do documento, define quem será os custodiantes ou a entidade que deterá esses ativos. Os custodiantes, aliás, têm a função de não apenas deter os ativos, que nesse caso, é claro, é o Ethereum,
mas também de proteger esses ativos de qualquer tipo de ataque. Nesse caso, para esse arquivamento, o custodiante será a Coinbase. E há algumas maneiras diferentes de planejarem e protegerem os ativos. Mas uma maneira é separar o dinheiro em contas separadas, para que eles não misturem os dinheiro Coinbase e dinheiro BlackRock. E também mantenham a cotação de uma parte substancial desses ativos em armazenamento frio e offline, para que seja protegido contra qualquer tipo de ataque. Também fala sobre hardwares e sistemas e procedimentos de software do custodiante do Ether. Podem não estar disponíveis e sujeitos à gestão do ETF. Tudo isso significa que você compra essas ações, não será capaz de convertê-las para Ethereum e depois retirá-las, não terá acesso a isso. O que faz sentido isso porque esse é o objetivo do ETF, a liberdade de fazer a gestão da maneira que melhor eles entendem, e assim você abre mão do seu controle, e em troca obtém eficiência, proteção e simplicidade. Agora, na parte 3 do documento, eles falam sobre uma coisa muito importante, chamada navegação, que é o valor patrimonial líquido em termos simples. Significa apenas calcular o valor próprio do ETF. E isso é extremamente importante por duas razões principais. A primeira é como eles tratam o ativo subjacente e como eles obtêm o seu valor. Porque nem todos os ETFs necessariamente detêm e derivam o valor do ativo subjacente. Que significa, em vez de manter as moedas de fato, o Ethereum em si nesse ETF, derivam o valor do ETF definido em títulos do Tesouro Americano ou participações imobiliárias, mas não necessariamente o ativo real, e isso pode ser um grande problema. Agora, felizmente, nesse caso, para esse arquivamento, nesse fundo da BlackRock é composto pela moeda real, o próprio Ethereum. E o motivo número 2, a razão pela qual a parte desse documento é tão importante, é porque realmente a BlackRock está comprando um ativo subjacente. Comprando o Ethereum como ativo subjacente, que nesse caso é bom porque isso aumentaria o preço do Ethereum. E à medida que vai chegando novos investidores, a BlackRock vai comprando mais ativos subjacentes, que nesse ETF seria a compra direta do Ethereum, que isso elevaria mais ainda o preço do Ethereum. Em vez disso, alguns derivativos mágicos e hipotéticos que só faz trazer risco para o ETFs em si. E acredite ou não, isso acontece com ativos o tempo todo quando eles são securitizados. Por isso que é bom ler todas as informações relacionadas ao ETF e à sua política, porque o seu dinheiro está ali. E pode ter certeza, os ETFs valeriam muito mais se não fossem securitizados, eliminando assim riscos desnecessários. Mas por que é que eles fazem isso? Eles fazem porque eles ficam tentando duplicar o seu dinheiro, trabalhando assim com o seu dinheiro, mas você pensando que tem Ethereum no seu portfólio, quando na verdade não tem. E funciona assim. Em muitas maneiras diferentes de obter pontos extras de bônus, nerds descobrem o valor ou o preço do Ethereum nesse depósito específico de ETF e é feito através de um padrão chamado de dólar Ether, CCF TXA de referência, ou ETHRR, que é o preço de dólar de um Ethereum, que é calculado todos os dias entre as 15 horas e 16 horas, horário de Londres. Quanto é que uma hora é dividida em intervalos de 5 minutos, criando janelas de 12 horas, onde eles calculam a medida em que todo o volume de troca ao longo do dia para descobrir o seu preço. E essas trocas incluem Bitstamp, Coinbase, Gemini, Ibit, Kraken e Almax Digital. Todos esses procedimentos é gerenciado pelo comitê independente do CME Group. Próximo passo é o índice de despesas, que é o custo anual para manter esse ETF. Agora, o índice de despesas é uma das coisas mais importantes a se considerar, porque quanto mais caro é um fundo, menos dinheiro você terá para investir. E também menos ele cresce com o tempo. E durante o longo do período, ele faz uma grande diferença. Agora, não é algo que teremos que pagar do nosso bolso a ninguém, mas isso se reflete no preço da cotação do ETF. Quando você o compra após definir as despesas e taxa de administração, você não perceberá, mas ele é descontado na cotação, algo que você paga mesmo sem perceber. Agora, infelizmente, para esse ETF específico, estamos analisando na BlackRock, o índice de despesas não está informado nesse documento.
porém descobriremos mais perto de janeiro, quando a SEC assim nos informar. Mas provavelmente eles usarão a média de mercado existente para ETFs, que é na média de 1%, mas podendo chegar a 2% porque é um ETF de Ethereum e tem outro também de Bitcoin. Como ainda não tem tanta concorrência nesse mercado, como ele ainda está se iniciando, provavelmente a porcentagem será um pouco mais de 1%. Mas com o tempo, outros ETFs forem surgindo, esse percentual diminuirá. Questão de segurança desse ETF, você será protegido contra fraudes e contra falência. Se uma bolsa ou uma corretora entrar em colapso e falir, você será protegido pelos mesmos seguros oferecidos por essas corretoras, que nesse caso é o SIPC, que protege nosso dinheiro em títulos de até 500 mil dólares, dos quais 250 mil pode ser em dinheiro, que não protege os seus ativos do Ethereum real de ir a zero, no caso de uma desvalorização própria da moeda, coisa que pode acontecer, mas protege você de insolvência, fraudes da própria empresa. Você estará protegido. O que não te protege se você deixar esses ativos soltos em uma corretora. Se a corretora centralizada quebrar, você não estará protegido, você vai perder as suas criptomoedas. Então aqui está antecipado a estrutura do ETF da BlackRock e detalhado esses documentos. A propósito, outro banco suíço chamado UBS permitirá que seus clientes em Hong Kong compre Bitcoin através de um ETF. E tudo isso que vem acontecendo tem um potencial gigantesco de valorizar o Bitcoin e o Ethereum. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.